pedra, chama pelo nome. Olá, seja muito bem-vindo ao canal Bíblia com Francisca. Eu sou Francisca Grença, teóloga por formação. E a última vez que nós falamos sobre o Evangelho segundo João foi sobre o capítulo 10 e que eu falei sobre o bom pastor, que é narrado no capítulo 10. Porém, eu disse para vocês continuarem a leitura, né? E até possivelmente aqueles que continuaram chegaram até a festa da dedicação do templo, passaram pelo dito que Jesus diz que ele e o Pai são um, né? Eu e o Pai somos um. E hoje nós vamos para Betânia. Sim, nós vamos para Betânia para ouvir sobre a ressuscitação de Lázaro, né? De Lázaro, tá bom? E lá também Jesus é condenado à morte, tá? Em Betânia, né? Lá começa todo, né, o processo. Uma outra coisa que vocês vão ouvir é que nesse capítulo 11 nós vamos saber quem unge os pés de Jesus no capítulo 12, que é Maria, tá? Aqui nós já vamos de antemão saber uma história do capítulo 12. Não foi Maria Madalena, não foi Maria de Magdala, tá? Não foi Maria, mãe de Jesus, não foi Maria de Clopas, não foi. Foi Maria de Betânia, irmã de Lázaro. E aqui nesse capítulo também vocês perceberão que Jesus não amava apenas a Yohanan, não amava apenas a João, mas também amava a Marta, Maria e Lázaro. Sim, meus queridos, assim como ele nos ama também, tá bom? Então, aqui vocês vão descobrir várias coisas. Ah, outra coisa também, aqui vocês vão perceber que a fé de Marta cria, assim como os fariseus criam. Eles criam na vida após a morte, né? Mas Jesus, ele diz, eu sou a Zoe, eu sou a rainha, eu sou a vida, né? Yehie, a Zoe, né? Ele é a vida. Né? Ele usa essa fórmula do eu sou, Yehie, essa fórmula que eu já expliquei também para vocês, que está lá em Êxodo 3, quando Moisés, naquela cena da sarça ardente, Moisés pergunta a Deus, como é teu nome? E Deus usa o tetragrama, né? Diz para Moisés, eu sou, eu serei o que eu serei. Ou seja, Moisés, você vai me ter, né? Você vai fazer uma experiência comigo, mas você não saberá realmente quem eu sou. Então, a experiência você vai fazer, mas você não vai me dominar. Ou seja, Deus não é nosso mordomo, que você tem um problema e diz, ai Deus, me ajuda, né? Enfim, não é isso. Tá? Deus não é dessa maneira. Então, se você não é inscrito aqui no canal Bíblia com Francisca, eu te convido a vir participar desta comunidade digital que cresce a cada dia. Hoje nós vamos falar sobre o Evangelho segundo João, capítulo 12, né? Lázaro vem para fora. Ou seja, aqui começa toda a manifestação, quer dizer, esse é um dos semeios, um dos sinais, né, de vida que Jesus vai oferecer para todos aqueles que vão estar ali presentes. Alguns vão crer nele, outros não. E vocês vão perceber que Maria e a Marta vão dizer, Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria falecido, não teria morrido. E vocês vão perceber que mesmo Jesus amando essas pessoas, mesmo ele gostando e tudo, elas vão passar pela morte, elas vão passar por desafios, tá? E Marta, é a fé de Marta, na Igreja Católica, por exemplo, é a fé de Marta que é acolhida, no caso, né? Ela tem uma fé, enfim. Enquanto que Maria não foi, não é. A Maria é a que unge os pés de Jesus. Isso não significa que ela também não seja uma figura importante. Se vocês forem observar, em toda a tradição,
quem está sempre aos pés de um rabino, de um mestre, no caso Gamaliel, como Paulo, né? Paulo foi criado aos pés de Gamaliel, isso quer dizer, ele foi educado aos pés de Gamaliel, ou seja, Maria era educada aos pés de Jesus, né? No sentido de que, enquanto Marta era aquela diaconisa que cuidava das coisas da casa, aquela, enfim, que é um serviço necessário, muita gente não valoriza, mas deixa sua esposa, sua empregada, sua faxineira, sua ajudante doméstica sem fazer o serviço da casa, para você ver como esse trabalho é importante, até para que os outros façam outros trabalhos, às vezes mais, como que se diz, mentais. Então, às vezes é necessário que a casa esteja em ordem para que até a pessoa comece a pensar de uma forma diferente, né? Organizada, concatenada, enfim. Se vocês observarem, uma casa organizada faz toda a diferença na vida de muita gente. Então, Marta era essa mulher que cuidava das coisas da casa e dizia: Senhor, né? Olha, Maria, fica aí só estudando, só cuidando, né? Enfim. E tem todo esse contexto, tá? Então, todas as personagens que estão aqui, elas são importantes. Não existe personagem menos ou mais. Até Judas é importante nesse processo, né? Até para nós também nos observarmos. Mas você não pode fazer como é que se diz, uma interpretação para os dias de hoje. Olha, gente, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu sei que tem muitos acadêmicos que dizem, mas isso é um anacronismo, não sei o quê. Tá. Se você não ler esse texto e tirar algumas situações para o seu dia, de nada vai valer esse texto. Isso aconteceu lá no passado, lá no tempo de Jesus, isso não acontece mais. Se você observar, tem coisas aqui que acontecem sim ainda hoje, tá? E essa questão da ressuscitação de Lázaro, tem muita gente também que tá vivo, porém anda que nem um zumbi, morto, né? Tem muita gente, por exemplo, que tem depressão. A depressão é como se fosse uma pequena morte, gente, né? Eu não estou dizendo que eu estou dizendo que parece. Eu nunca tive depressão, mas eu conheço pessoas que têm e é uma situação bem complicada, né? Então é isso. Aqui vai falar sobre a ressuscitação de Lázaro. Então vou ler para vocês o texto, depois eu dou outras explicações. Outra coisa, aqui Betânia. Existem 2 Betânias nos textos, tá? Uma que é perto de Jerusalém, outra que é do outro lado, tá? Então, depois eu explico isso de uma outra forma, mas eu vou ler o texto para vocês, tá bom? Me acompanhem, por favor. Se você não é inscrito no canal, por favor, inscreva-se nesse canal para que você possa receber esse conteúdo maravilhoso, que é um tesouro da parte do Eterno para as nossas vidas, e venha participar desta comunidade digital que cresce a cada dia, gente. Olha, eu vejo que tem muitas visualizações, e alguns se inscrevem, sim, mas as visualizações são muitas. Para esse conteúdo, para esse nicho de conteúdo, eu acho que a visualização é muito intensa. Porém, as inscrições são pequenininhas. O que acontece? As pessoas vêm, elas consomem, elas ouvem, elas estudam, elas levam o conteúdo, mas elas esquecem de deixar o seu gostei ou o seu não gostei. E, enfim... Tá? Então, essa é um pedido que eu faço. Cliquem aí no botão inscrever-se, acione o sininho da notificação. Meu sino não está aqui porque eu estou em outro cômodo, mas se inscreva neste canal, e no canal Bíblia com Francisca, e venha participar desta comunidade que cresce a cada dia. Então vamos lá, leitura do Evangelho segundo João, capítulo 11. Lázaro vem para fora. Havia alguém doente, Lázaro de Betânia. Betânia também significa casa do oprimido, tá? Ou casa do encurvado. Da onde você tirou isso, Francisca? Dos textos, dos manuscritos antigos, tá? Que eu fiz um estudo sobre o capítulo 12 e a gente ainda
estudando a respeito de palavras, de lugares, enfim, tem toda uma questão cronológica aqui também, tem uma questão geográfica, né? Então tem informações geográficas, enfim, então é isso. Casa do oprimido, ou casa do encurvado, ou casa do pobre. Cada um traduz como quiser, mas é assim, é casa do oprimido. Havia alguém doente, Lázaro de Betânia, o povoado de Maria e de sua irmã Marta. Maria era aquela, aqui vocês já têm a informação que vai acontecer lá no capítulo 12, na untura de Jesus, dos pés de Jesus por Maria. Então aqui a gente já tem o narrador, já te dá uma informação antecipada que vai acontecer no próximo capítulo, tá bom? Então ele diz assim, Maria era aquela que ungira o Senhor com o perfume e enxugara-lhe os pés com seus cabelos. Quem estava doente era Lázaro, seu irmão. Então, as irmãs mandaram dizer a Jesus, Senhor, eis que aquele que amas está doente. Eis que aquele que amas está doente. Notem aqui que Jesus não amava apenas João, o discípulo amado. Então, existia uma comunidade dos discípulos amados. E nós somos essa comunidade também, dos discípulos amados de Jesus. Não entendam que apenas um é amado. Não. Lázaro, Maria e Marta também eram amados de Jesus, tá? Então, tem essa informação também. Senhor, eis que aquele que amas está doente. Jesus, porém, tendo ouvido, disse, esta doença não é para a morte, mas para a glória de Deus. Quantos de vocês estão doentes? E muitas dessas doenças não é para a morte, mas para a glória de Deus. Não estou dizendo que não é para você deixar seu tratamento, não. Continue seu tratamento, tá? Seja lá qual doença você tenha, tá bom? Esta doença não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que seja glorificado por ela, o Filho de Deus. Jesus amava Marta, olha só essa informação. Jesus amava Marta, sua irmã, Maria, né? E Lázaro. Mas, quando ouviu que Lázaro adoecera, permaneceu ainda 2 dias no lugar onde estava. Em seguida, depois disso, disse aos discípulos, a palavra discípulo significa matetés. E o que significa matetés? Discípulos. Discípulos significa alunos, tá? Então, os alunos de Jesus. Vamos novamente, Jesus disse para ele, aos alunos dele, né, aos discípulos, vamos novamente à Judeia. Disseram-lhe os discípulos, os seus alunos, Rabi significa mestre, por isso a palavra rabino. O que é um rabino? É um mestre, né? É um professor. Então, Rabi, mestre, né? Rabi significa mestre, o professor. Agora mesmo os judeus te buscavam para apedrejar. E novamente queres ir para lá? Respondeu Jesus, não são 12 as horas do dia? Quem caminha durante o dia não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Aqui ele está enfatizando esta luz aqui, ó, que está aqui, esta luz, né? Porém, Jesus também fala de uma luz que é além desta luz que chega aqui para nós, essa luz elétrica, não é? Então, a luz do mundo é essa, né? Aí diz, mas quem caminha durante a noite tropeça, porque não há luz. Disse essas coisas e depois disse-lhes, Lázaro, nosso amigo, dorme, mas vou para despertá-lo. Disseram-lhe então os discípulos, Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus falava a respeito da morte dele. Eles, porém, pensaram que estivesse falando a respeito do repouso do sono. Tem muita gente que acha que muita gente está, não, ele está repousando, né? Então Jesus lhe disse abertamente, Lázaro morreu. Lázaro morreu. E alegro-me
por vossa causa, de não ter estado lá. Ou seja, Jesus estava dizendo para os discípulos, olha, eu estou contente, estou alegre que vocês não estejam lá, para que creias, porque se eles estivessem lá, eles não iam crer, entendeu? Enfim, Jesus faz algumas coisas que era para os discípulos crerem. Não porque Jesus era incompetente de que ele não ia conseguir ressuscitar Lázaro, ele ia conseguir. Mas às vezes ele fazia certas coisas para que os discípulos crescem, né? Então, é isso. Para que creiais, mas vamos para junto dele. Disse então Tomé, gêmeo, Dídimo, né? Que é gêmeo também, a seus discípulos, vamos também nós e morramos com ele. Ou seja, se o mestre vai morrer, então a gente morre junto, né? Quem quer ir? Quem quer ir morrer com Jesus? Né? Então é isso. Então morramos com ele. Quando Jesus chegou, encontrou Lázaro, que estava no sepulcro. Havia 4 dias. Percebam lá, de novo, a questão do número. Número 4 é um fechamento. O número 4 é referente à letra Dalet, que é a porta, é o fechamento, é a porta, né? É o portal. Ela equivale a 4, ela tem valor numérico 4 na gemátria. Lembra na gematria ou a numerologia judaica, tá? Então, 4 dias. E a ciência explica esses 4 dias, tá, gente? Betânia era perto de Jerusalém, cerca de 15 estádios. Muitos judeus tinham vindo até Marta e Maria para as consolar pelo irmão. Toda vez que alguém morre, tem sempre alguém que vem te consolar. Até as pessoas falsas. Até aquelas pessoas que não suportavam o morto, vêm. Ai, meus pêsames, estou com vocês. Falso, falso. Tem um monte de gente que é... Olha, Salomão diz, né, que é melhor estar num velório do que numa festa. Então, tem isso também, ó. Então, muitos judeus tinham vindo até Marta e Maria para consolar pelo irmão. Ai, meus pêsames, Marta, Maria, enfim, tudo falso. Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrá-lo. Maria, porém, ficou em casa sentada. Disse então Marta a Jesus: Senhor, Kyrios, no grego está Kyrios. Senhor, se estivesse estado aqui, meu irmão não teria morrido. Ou seja, ela cria que se Jesus estivesse ali, o irmão dela não teria morrido, né? Mas ainda agora, olha só a profissão de fé dela, mas ainda agora sei que quanto pedires a Deus, Deus te dará. Ou seja, Jesus era aquele que levantava as mãos para o céu pedindo em oração, Deus sempre dava para ele aquilo que ele queria. Quantos de nós não acontece isso, né, gente? Eu recebo muitas coisas quando eu peço para Deus, tá? Tem outras que ele não me dá porque ele sabe que não vai ser legal para mim. Mas muitas coisas que eu peço, e aí às vezes quando as pessoas me fazem mal, eu digo, Senhor, perdoa, cuida dessa criatura, porque eu sei do que Deus é capaz, às vezes, de fazer. Esse mundo é muito justo, gente, tá? Não pensem vocês que vocês fazendo mal para alguém, eu vou receber na próxima vida. Não vai ser na próxima vida, é aqui. É aqui. É aqui que a gente recebe, tá? É aqui e agora. É no presente, não é no passado nem no futuro, é no presente, tá? Então, aí diz assim, ó. Meu irmão não teria morrido, mas ainda assim sei o quanto pedires a Deus, Deus te dará. Disse-lhe Jesus, teu irmão ressuscitará. Disse-lhe Jesus, sou eu a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, jamais morrerá. Notem bem, ele diz assim, e quem vive... Para nós que estamos vivos, que cremos nele, jamais a gente vai morrer. O que vai morrer é isso aqui, essa carne, que a gente dá tanto valor, né? A gente fica, né? Ai, porque tem que ficar gostosa, tem que ficar não sei o quê. A gente dá valor a esta carne. Claro que é o nosso carro, né?
É para onde a gente vai, tudo quanto é lugar, a gente tem que ir com os nossos pés. Este corpício aqui vai. A gente dá um valor incrível nele, né? Mas o que ele está dizendo aqui é o seguinte: ainda que esse corpo aqui morra, porque ele vai ficar aqui na terra, tá? Ele vai ficar. Seja você cremado ou sepultado, ele vai ficar aqui. Não adianta você querer levar, não vai. O que vai é o teu espírito que não é teu. É a Ruach HaKodesh, que é do Espírito Santo, que é de Deus, é o sopro de Deus. Então, o espírito que está se movendo neste corpo aqui é de Deus, tá? Então, não se iluda achando que esse corpinho aqui, né, é tudo. Não é, gente, tá? Então, ele diz assim, sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê, ou seja, se você está vivendo agora, no presente, você crê em Jesus, você jamais morrerá. Não está falando, né, não é questão do corpo, é a nossa nefesh, a nossa horma, a nossa alma, né? Que não morre, porque é de Deus. Então ele pergunta: crês isso? Disse-lhe: sim, Senhor. A Marta dizendo, né? Sim, Senhor, eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, aquele que vem ao mundo. Tendo dito isso, foi chamar Maria, sua irmã, dizendo-lhe reservadamente: o mestre está aqui e te chama. Ela, assim que ouviu, levantou-se depressa e foi até ele. Jesus ainda não entrara no povoado e estava no lugar em que Marta o encontrara. Os judeus que estavam com Maria na casa, consolando-a, vendo-a levantar-se apressadamente e sair, seguiram-na, pensando que ela iria ao sepulcro para lamentar-se ali. Maria chegou ao lugar onde Jesus estava. Ela ouviu e caiu o quê? Aos seus pés. Lembrem-se que o ensino na época de Jesus, já na época de Paulo, era sempre aos pés do mestre, tá? Dizendo-lhe: Senhor, se tivesses estado aqui, de novo a mesma repetição que Marta fez. Se estivesse estado aqui, não teria morrido meu irmão. Quando Jesus a viu lamentando-se, e os judeus que estavam com ela também se lamentando, sentiu uma comoção, ou seja, ele ficou tocado com aquilo, né? E ficou